muito bem-vindos, queridos amigos, alunos do módulo 4. Nós vamos agora à aula Interpretação de Texto. A essas alturas do estudo, você já está acostumado que em quase todos os encontros nós temos, no final dos estudos, uma proposta de interpretação de texto, uma espécie de conversa entre nós e uma conversa entre vocês, que são alunos do mesmo módulo, na mesma regional, tá bom? Então, eu queria, para a gente poder observar as perguntas e apontar aí caminhos para essa reflexão final, propor que nós olhemos todo o conteúdo que foi estudado ao longo deste encontro. O quarto encontro pretende olhar para as religiões e saber reconhecer a essência de cada uma delas, e em que pontos existe algum tipo de diferença. Obviamente, quem vai pensar essas semelhanças e essas diferenças são vocês que estão estudando ao longo aí deste ano de estudo do módulo. Então, assistindo às aulas, você vai observar, olha, shintoísmo também fala disso. Olha, as religiões indígenas têm esta mesma forma de olhar. Veja bem, aí o islamismo também tem essa perspectiva. E criar uma visão que é mais ampla a respeito das religiões. E, ao passo que nós estamos olhando estas semelhanças, que podem vir com uma roupagem diferenciada, podemos também olhar. Puxa, eles agem desta forma, quando eles falam a respeito deste assunto, a ação indicada é tal. Esse é um olhar que nós podemos ter ou tivemos ao longo desses estudos. Chegando agora nesta aula, o nosso propósito é fechar a reflexão. Então, nós abrimos com a aula Todas as religiões emanam de Deus universal e a questão do fundamentalismo religioso, e trabalhamos aí todos esses tópicos. Logo adiante, tivemos uma aula que nos esclareceu a respeito do islamismo, que talvez poucos de nós tenhamos algum conhecimento mais profundo, mas aqui o material traz informações ricas para nós, e a aula também foi esclarecedora. Chegamos ao estudo sobre as religiões indígenas. Não saberia percentualmente quantos de nós temos tanta intimidade com o assunto, mas seria interessante que, a partir desse estudo, nós pudéssemos desdobrar também os nossos conhecimentos e aprofundar-nos nessa questão, não só nos estudos das religiões indígenas, como de todas as que estão aqui, como uma forma realmente de compreendermos o entrelaçamento que há entre elas e como a Seicho Noye olha para cada uma delas, e outras, inclusive. Essas, você pode até pensar, mas por que a Seicho Noye não se propôs aqui nesse estudo de módulo a falar das religiões africanas, né? Por que não? Se nós temos tanto viés, poderíamos ter falado dela. Talvez aí vocês possam promover algum estudo e podemos deixar isso anotado aí para a gente poder, em outro momento, fazer esse aprofundamento. A questão não é estudar as demais somente, é o cerne da questão, que é o que nós vamos discutir na aula Interpretação de Texto. Curiosidade, nós podemos ter. Desejo de conhecer outras culturas, conhecer outros vieses religiosos, nós podemos ter. E podemos ler, temos acesso a material, e inclusive hoje, através da internet, temos acesso, aí com o cuidado de qual é a fonte bibliográfica que vamos usar, temos acesso a essa informação. Mas, enquanto entidade religiosa Seicho Noye, enquanto estudo do módulo, o caminho que nós queremos traçar com todos é este olhar para o que é simétrico e assimétrico, e como a Seicho Noye
se relaciona com tudo isso? Como a Seicho Noye olha para estas práticas religiosas? Tá bom? Aí nós estudamos sobre o shintoísmo, que está bem perto também de algumas das práticas religiosas que nós executamos, né, fazemos aqui na Seicho Noye. Aí chegamos ao estudo sobre simetria e assimetria, que trouxe para nós essa importância do olhar, e aí chegamos, enfim, à nossa aula de interpretação de texto. Então, vejam, o propósito aqui não é definir somente uma resposta, tá? O propósito desta aula é que, primeiro, a gente volte para todos os estudos, né, antes de propor uma conversa mais ativa, né, talvez uma sala de aula invertida nesse caso, né, são os alunos que compõem aí o conteúdo da aula, o conteúdo conceitual da aula, propõem as suas reflexões. Olhar para tudo que a gente estudou, né, olha, aí vem para cá para a pergunta. São 4 perguntas bem simples. Como relacionar o conceito de simetria e assimetria à máxima todas as religiões emanam de Deus universal? Então, aí, qual é o procedimento? Nossa proposta aqui, nesse momento, não é dar a resposta. Nossa proposta é que nós pensemos juntos qual pode ser um caminho. Vamos retomar lá qual é o conceito que está apresentado na primeira aula a respeito de todas as religiões emanam de Deus universal, e que vai falar também uma pitadinha lá, a base dela é o fundamentalismo religioso. Aí vai para a última aula, né, a aula anterior a essa. Define lá a simetria, tenha clareza do que vem a ser a simetria, esse olhar simétrico. Tenha clareza do que é o olhar assimétrico. Lembre-se lá do que é analógico, do que é digital, da natureza, do campo, e de como é o nosso relacionamento, o nosso olhar, a nossa interpretação para cada uma das coisas, a partir desta visão simétrica e assimétrica. E aí pense, quando a Seicho Noye fala em todas as religiões emanam de Deus universal, o que ela está olhando? Qual é o ponto ali dentro do que nós estudamos de assimetria e assimetria que pode ser relacionado a esta máxima que é uma das doutrinas fundamentais da Seicho Noye, né? Então é isso que você vai pensar. Aí, pensado, talvez o mais interessante disso seja você redigir a sua resposta. Redija a sua resposta e transforme todo esse seu estudo em algo mais sistematizado, né? Então, você vai lá e define o que vem a ser simetria. Define assimetria. Defina o que significa dizer todas as religiões emanam de Deus universal. E estabeleça a relação entre esses 3 pontos que estão sendo solicitados aqui na questão 1. Mas faça isso por escrito. Aí, feito por escrito, você pode ir conversar com os seus amigos de grupo. Pode ser bem mais interessante. As respostas estão todas aqui, tá? Nosso objetivo agora é traçar caminhos, né? Aí ele vem e faz uma pergunta interessante. A assimetria tem alguma importância? Aí, se a gente se lembra da aula, a gente pode ir para os apontamentos que nós fizemos, né, a respeito da assimetria e assimetria. Nesse caso, quando a gente está olhando um olhar assimétrico, mais distanciado, talvez, separando o nosso olhar, uma questão mais analógica de ser, né? Uma questão mais digital de ser mais separada, né? Qual é a importância de eu também ter esse olhar? Isso é importante? Isso não tem valor algum? Será que eu perceber ali o que está diferente do que eu entendo, isso é importante? Que valor isso me traz, né? Reconhecendo desta forma. Então, pensem a respeito disso e compartilhem com os seus amigos aí a resposta. A ideia é que, efetivamente, neste momento da conversa do grupo, que vocês possam se ouvir
uns aos outros, né, escutarem o que um tem a falar a respeito da proposição do outro, e que o professor que está acompanhando, o preletor que está acompanhando, também possa compartilhar e direcionar as leituras de cada um dos senhores. Aí a pergunta: Seichonoye é fundamentalista? Novamente, vamos voltar à primeira aula, vamos retomar o conceito de fundamentalismo, vamos olhar ao que se propõe a Seichonoye, quais são as suas doutrinas fundamentais, e vamos responder. Ela é fundamentalista? Você pode até estender e pensar, Seichonoye não é fundamentalista, mas há pessoas fundamentalistas na Seichonoye. Quando as pessoas são fundamentalistas na própria entidade religiosa Seichonoye, como elas agem? E aí vem a quarta questão, é como relacionar-se com pessoas fundamentalistas. Eu também vou ser fundamentalista, vou agir com tolerância e condescendência? Qual é a minha atitude diante desta forma de ver o mundo? Desta forma de ver a vida, desta forma de me relacionar com as pessoas, coisas e fatos. A aula Interpretação de Texto é uma aula agradável de ser realizada aí no contexto do grupo, né? Nesse momento de estudo virtual, vocês podem realizar uma aula com transmissão remota, cada um aí da sua casa, uma reunião virtual em que vocês possam partilhar os seus estudos. Mas o importante deste estudo é que você vá até ele tendo feito o seu estudo individual, tendo formulado as suas respostas, tendo descoberto que talvez você tenha alguma inquietude também, para que esta aula, junto com os seus colegas de grupo, possa ser bastante efetiva, tá bom? Como vocês perceberam, aqui neste momento, nós optamos por não dar uma resposta única e exclusiva, porque é certo de que o estudo que vocês vão fazer aí será bastante rico e proveitoso para todos. E aí o mais legal, você vem e traz aqui para os seus apontamentos o resultado deste compartilhamento de ideias. Tudo bem assim? Então, a partir de agora, o momento é de estudo individual para depois ele passar para o estudo em grupo. Muito obrigado pela atenção de todos.